Glória a Deus. Boa noite, queridos. Vocês estão bem? Que bom. Vamos lá. Eu creio que hoje o Senhor quer nos dar uma chave para permanecermos nesse lugar que Ele mesmo nos colocou pela sua graça durante o louvor. Sabe, se você esteve atento ao ambiente que o Senhor propôs nos levar hoje, é justamente nesse lugar onde Ele quer que você esteja, onde Ele quer que eu esteja, onde Ele quer que nós como igreja estejamos e possamos de fato permanecer, que é junto às águas, com raízes profundas nele. E a gente sempre tenta, pregar de uma forma o mais parecida possível com o que a gente pregou no culto da manhã. Mas cada culto tem o seu rolê, cada culto tem o seu público, então não tem como, cada culto é único. Mas eu tenho certeza que Deus vai nos marcar com essa palavra, porque é algo muito fundamental. Eu me lembro que quando Deus começou a falar comigo a respeito desse ano, a respeito desse novo ano, a respeito desse momento em que nós estamos, ficou claro para mim algumas coisas. E uma delas era justamente os fundamentos, não só os que a gente vai aprender durante os domingos ou as segundas, mas as coisas básicas da fé também, as coisas mais simples que nós precisamos retomar. Por exemplo, a comunhão, algo tão simples e tão fundamental. E eu lembro que no último dia, onde o André passou por aqui, pro Profetizando, ele também falou essas coisas. E eram coisas que Deus já estava falando comigo, coisas que eu já estava compartilhando no grupo. E ele falou dessas coisas, falou de comunhão, de partir do pão, de oração e de coisas simples e básicas. Eu percebo Deus fazendo um movimento. E eu quero que vocês compreendam o que eu vou dizer. E eu estou falando agora de uma forma muito, muito séria e muito profética sobre o Brasil. Nós estamos sendo precursores de um movimento no Brasil. Deus usou nossos amigos para falar isso, né, Luana? Lá em Bauru. Bauru não, em Americana, né? Nós estávamos lá na padaria, eu, a Luana e o Paulo, e a Bárbara e o esposo que vieram aqui 2 domingos atrás, eles falaram isso. Vocês estão sendo precursores de um movimento no Brasil. E eu não tinha me dado conta do que estava... Eu sabia da direção. Eu sabia do que eu tinha ouvido para a minha humilde igrejinha do Jardim Presidente Dutra. Mas eu não fazia ideia que isso era algo tão grandioso. No sentido de que Deus está fazendo um movimento como Ele sempre faz. Ele estabelece algo e as pessoas entram no novo. E aí, de repente, Ele mesmo desconstrói aquilo. E aí nos coloca em um novo lugar, em um novo ambiente. Ele desmonta, fala assim, desmonta a tenda, a nuvem está movendo e a gente se move. E Deus está fazendo um movimento novo. E nós estamos ouvindo a voz dele e entrando nesse lugar. Que lugar? O lugar onde a performance, ela não tem o espaço número 1 no nosso coração. Onde o mais importante não é um espetáculo por culto. Não há nada de errado em ter isso. Eu não vejo a hora de nós podermos ter também a banda completa. Vai ser muito bom, mas eu estou desfrutando da estação. Vai ser muito bom quando nós tivermos luzes. Já estão compradas. Né? Nós vamos ter luzes, irmãos. Nós tem fumaça. Nós tem. Entendeu? Se estiver faltando, a gente está sendo uma churrasqueira. Né? Mas fumaça não faltará, irmãos. A gente pega uns carros bem velhos e liga assim, ó. O escapamento fica soltando na igreja, não tem problema. Entendeu? Se falar com o Paulinho, ele arranja algum. E aí vai ser muito precioso. Só que eu não quero isso. Eu não quero essas coisas
sem estar tão enraizado, tão fundamentado, tão firmado no que de fato importa. E eu vou dizer para vocês, muitas estruturas que nós admiramos vão cair. Fiquei sabendo que tem uma igreja que canta uma música, já tem uns 4 anos, que fala que estruturas cairão. Sabia? Pois é. Vai lançar no dia 31 de janeiro. Em todas as plataformas digitais. E a gente cantou isso, e eu vou dizer para você, está chegando o momento disso acontecer. Deus está, de fato, renovando o odre. Ele está, de fato, mudando tudo. Vinho novo vem aí. O arquiteto e construtor está fazendo tudo novo. Estruturas cairão. Nós estamos num momento de deserto. Nós estamos em um momento de transição. Deserto não é prova, irmãos. A gente já associa deserto à prova, por causa de Deuteronômio 8. Mas é muito mais do que isso. Deserto é transição. Prova é transição. Prova é transição. Prova é te tirando de um lugar para o outro. Prova não é uma coisa que você tem que ficar, ai meu Deus, valeu, uma prova. Não. Se você chegou no momento da prova, é porque você terminou um ciclo, está prestes a ser promovido. É um outro nível que está chegando. Amém? Vocês estão entendendo? Faz sentido para vocês? E aí, se a gente aprende a ir para o deserto, passar pela transição, e que o nosso coração seja achado fiel nessa transição, que o nosso coração seja achado submisso, quebrantado, rendido, para passar por essa transição. O que eu jamais vou conceber. Incomode a quem incomodar. Entristeça a quem entristecer. Eu jamais vou conceber Deus estar fazendo algo e eu não estar participando daquilo que Ele está fazendo. Eu quero estar ali, no centro da vontade de Deus. O que Ele estiver fazendo, eu quero estar. O que Ele estiver movendo, eu quero estar. E eu não quero ir sozinho. Eu quero que todos nós estejamos nisso. Então o que nós estamos vendo de estruturas sendo desvendadas, de coisas erradas vindo à tona, o que nós estamos vendo é só o começo, irmãos. É só o começo. E que Deus guarde o seu e o meu coração. Porque senão vai chegar um momento que nós vamos fazer igual Pedro, né? Você é evangélico? Creio em Jesus, mas essa palavra aí, ó, vai pra fora. Por quê? Porque existem, de fato, muitas coisas acontecendo. Hoje nós conversávamos também. Falando assim, Mel, que você viu quantos divórcios têm acontecido? E aí eles me citaram de pessoas de outros lugares. Alguns. E até mesmo pessoas famosas. E aí eu falei para eles, sabe qual é o problema? O problema é que o Brasil está se tornando um país evangélico. Nossa, Melk, mas como assim? O problema é que o Brasil está se tornando um país evangélico? É. Porque o Brasil se tornando um país evangélico faz com que as pessoas pensem assim, eu vou ser evangélico, mas vou continuar com o mesmo padrão de vida, com a mesma estrutura de pensamento. As mesmas coisas que são aceitáveis lá para fora vão ser para mim. Então, assim como lá no mundo as pessoas já casam pensando na possibilidade de separação, eu vou ter essa mentalidade. Eu vou casar, mas assim que vai dando certo, eu separo e tá tudo certo. Entendeu? É uma aliança. Não é um namoro, não. Passou a fase de teste. Passou o momento que você podia voltar atrás. Casou, meu amigo, já era.
Já era, agora aguenta, irmão. Segura essa bronca aí, irmãzinha. Não despreze a sua cruz, ela tem sua medida. Deus um dia calculou. Então você precisa ter claro isso. Só que o que acontece numa sociedade evangélica, que não é uma sociedade de discípulos de Jesus? Nós vemos algumas aberrações acontecendo. Por exemplo, agora nós temos uma facção gospel. O Comando de Israel, lá no Rio de Janeiro, está se espalhando pelo Brasil inteiro, tomando o Nordeste, avançando, e eles são considerados a primeira facção criminosa evangélica do Brasil. Fecharam todos os terreiros, todos têm que cumprir os mandamentos, fazer a vontade de Deus, dizimar, o morro de Complexo de Israel é um complexo todo crente, irmãos. O líder já se auto-intitulou pastor. Ele não é o líder de facção, ele é pastor. E eles continuam trabalhando com tráfico, com milícia e dominando, e subindo para o Nordeste e dominando. Por quê? Porque uma sociedade evangélica vai tratar como se fosse assim. Não, mas é Deus. Deus está comigo. E aí ele pega as palavras, quando fala assim, Deus vai dar vitória aos meus inimigos. Aí ele já pensa, mesmo, eu vou pegar o outro lá, eu vou arrebentar ele, eu vou quebrar o dente dele em nome de Jesus. Vou meter tiro em nome de Jesus, adestra os meus dedos para a guerra. A mentalidade de uma sociedade evangélica é uma mentalidade de que não é um real relacionamento com Cristo e uma dependência de Cristo. A fé se torna um amuleto. A fé se torna um carinho para a própria consciência. Então eu não tenho uma mudança e uma transformação de vida. Na verdade, eu tenho um ídolo que eu chamo de Yahvé, o Senhor, para fazer a minha vontade, para fazer com que a minha vida dê certo. Eu chamo de Deus aquilo que eu criei. Quando a palavra fala que fazer imagens é errado, eu vou dizer para você, você fazer a sua própria imagem de Deus para você é idolatria. Ou você crê no Deus da Bíblia e deixa o Deus da Bíblia transformar a sua vida, ou você se entrega à verdade do que é o Espírito Santo vivendo dentro de você, do que é uma vida rendida, de consagração, de entrega, de profundidade, de apego ao Senhor, de vida com Ele. Ou então não venha me dizer que você faz parte da igreja de Deus. Então existe um povo no meio de um povo. Existe um povo no meio de um povo. Existem muitos evangélicos, mas poucos cristãos. Na semelhança do quê? Do que a gente via todo mundo falando assim, eu sou católico não praticante. Agora tem o quê? Evangélicos não praticantes? Não existe isso, irmãos. Ou você é filho de Deus, ou você não é. Ponto. Vocês estão compreendendo o que eu estou falando, gente? Não existe isso. Ou você é filho de Deus, ou você não é. Não existe meio termo. E não é porque os nossos irmãos estão entrando em exagero e fazendo coisas erradas que nós devemos ou fechar os nossos olhos como se nada acontecendo, ou dizer, eu também não quero mais saber disso aí não. Não. Quem vai ser o remanescente? Quem vai fazer a diferença? O Senhor está nos chamando nesses dias a voltar para um lugar, para um movimento que Ele mesmo está fazendo. Ele está nos livrando de enganos, queridos. Talvez a gente tinha um potencial, né? Lembra, potencial e propósito são duas coisas diferentes. Porta larga, porta estreita. Um potencial de ser a próxima church que estoura na mídia. Talvez nós tínhamos o potencial. E para isso, a gente poderia, talvez,
negociar alguns princípios no meio do caminho. Só que, pense, nós vamos estar crescendo muito no mundo inteiro. Não, irmãos. Nós carregamos palavras sobre essas coisas. Não de nós sermos uma church que negocia princípios, mas de nós sermos uma igreja que toca as nações, que toca os estados. Mas uma coisa que eu sei é que se o Senhor está nos propondo agora, nesse começo, esse processo de parar, de ouvir, a gente entende que essa é a dinâmica da nossa casa. Que nós não vamos perder isso. Nós vamos nos agarrar a isso. E nós vamos aprofundar nisso. E quando nós estivermos movimentando uma estrutura muito maior, a gente vai precisar obedecer sem pensar no que isso representa. Se Deus disser para nós fazermos coisas radicais, nós faremos. Porque estamos sendo treinados em obediência nas pequenas coisas. E uma coisa eu sei. Tudo aquilo que Deus quiser fazer em nós, Ele vai poder fazer. Porque eu me comprometo a ser um guardador disso. E eu creio que aqui tem pessoas que se comprometem a guardar isso também. Eu conto com vocês. Eu conto com pessoas que vão ser guardadores do meu coração. Você pode contar comigo para guardar o seu coração. E eu quero contar com vocês para guardar o meu coração. Mas isso só é possível, sabe quando? Quando a gente retorna a esse lugar de comunhão. Quando a gente sabe com quem contar. Por que a ideia é uma agenda exaustiva de ensaios e correrias e espetáculos e reuniões e demandas e coisas e mais e mais e mais, em nome do quê? Muitas vezes fazendo as coisas sem nem conseguir discernir como é que está o coração, meu irmão. Ou não tendo um mínimo de risada, conversa. Oração, oração. Sobre isso nós vamos falar hoje, oração. Tão fundamental, tão básico, tão intrínseco. Quem participou de alguma comunhão nos últimos dias aí? Gente, foi delicioso, não foi? Olha, eu tô tentando marcar a minha da cozinha aí, ó. Vamos juntar o povo. Essa semana sai. Em nome de Jesus. Mas eu fiz uma aqui na casa do Beto. Foi maravilhoso, gente. Fizemos um tacho de tropeiro. Que se fosse mais 40 pessoas comia. Eu só sou um pouquinho exagerado, sim. Ah, muito bom, Mirella. E aí, foi tão gostoso que eu estive ali com as pessoas que não estão ainda envolvidas em nada e a gente, um casal falou assim, eu achei que ia ser um culto. Aí eu cheguei aqui, esse tropeirão, é uma mesa, a gente sentou ali ao redor, conversamos, fala aí, João, grande foi o mistério. Conversamos, comemos, trocamos uma boa ideia, falamos sobre tudo e nada ao mesmo tempo. Demos risada. No final estava todo mundo edificado, cheio do Espírito Santo e do tropeiro. Né? Saímos felizes, alegres, contentes, sem uma liturgia, no simples. Que gostoso. Fiquei sabendo da diaconia também. Vi as fotinhos. Foi muito bom, muito divertido. Comeram um churrasco do Paulinho. Receberam implante capilar, implante de barba.
Foi um mover tremendo, irmãos. Teve milagres acontecendo, né? Foi uma palhaçada. Gente, isso é gracioso. E eu quero encorajar. Se você ainda não se juntou com alguém para fazer uma comunhão esses dias, faça. Dê um jeito. Junta a trupe e faça. Amém, irmãos? Faça. Se move. O pessoal do Kids foi pro bosque hoje de manhã. Já a segunda comunhão deles. E domingo vai ser a terceira. São os mais assíduos até agora. Entendeu? Parabéns à turma do Kids. Fazendo direitinho aí, ó. Muito bom. Os mais assíduos aí, ó. Fazendo as suas comunhões. Estando junto. Isso é maravilhoso. Se você não tem um grupo de comunhão ainda, me procura, que eu vou te colocar em um. Amém? Agora, se você já está com o seu grupo de trabalho, gente, presta atenção. Uma igreja saudável é uma igreja que as pessoas se reúnem não só para falar de trabalho. Quando a gente se reúne, a gente conversa, ri, brinca, zoa com a cara do outro, né? Oram pelo outro, ouve o choro do outro. É isso, gente, é saúde isso. Você chega aqui e se aproveita o culto melhor. Se aproveita tudo melhor, porque a comunhão está em dia. A comunhão está em dia. E aí, além da comunhão, quero te dar outra dica. Solitude. Como assim, Melk? Tem gente que tem solitude demais. E precisa estar mais em comunhão. Mas tem gente que é viciada em gente que precisa estar mais em solitude. Equilíbrio é tudo. Então, tem as comunhões, mas não abra mão da solitude. Não abra mão da oração. Não abra mão de se reservar. Agora, se você pensa assim, não gosto muito de gente, não. Aí que tu tem que grudar em alguém, meu irmão. Aí que você tem que se apegar a alguém. Você tem que se misturar. Você não pode se considerar igreja. Não diga que é igreja se você vem no culto no domingo e não ama a igreja na segunda. Você tem que misturar. Junta com alguém. Se apega com alguém aí. Precisa de gente. Amém? Vamos lá. Eu passei por um desafio no último ano, como vocês sabem, de 80 dias. E durante esses 80 dias, Deus foi me trazendo muitas coisas. Em cada fase, eu dividi ele em 4 fases. Em cada fase, eu foquei em um aspecto. E a primeira fase, por exemplo, era uma fase de diagnóstico. Nessa fase de diagnóstico, eu fiz exames, eu fiz terapia, eu olhei para mim, fiz consultas médicas. Passei por diversas coisas na fase de diagnóstico, tomando decisões a respeito de mim, percebendo como é que estava o meu estado atual, para eu conseguir desenvolver um plano de mudança, para eu conseguir desenvolver os próximos passos, as próximas fases. Em cada fase eu li um livro, e agora eu estou inclusive fazendo esse desafio de novo, e tem umas 123 pessoas no grupo lá, participando, fazendo o mesmo desafio, deve ter umas 20 só, mas tudo bem, né? Muitos são chamados, poucos escolhidos, né? E são essas que vão ter o resultado, porque quem não se esforça para fazer alguma coisa pela sua própria vida, merece a vida que tem, né? E aí, o que acontece? O Senhor me guiou por algumas fases, e na 4ª fase, era uma fase onde eu sabia que tinha algo reservado no espiritual. Eu sabia disso. O tema não era esse, mas pelo livro que ele me direcionou a ler, eu já fazia um cálculo, né? Que nós é pobre, não burro, né? Então eu fiz o cálculo ali, eu falei, ok, eu era pobre, irmão, Jesus me tornou rico, aleluia. E aí, eu li Momentos Decisivos, né? Na 4ª fase, foi até um presente da Gisele, né? Deus multiplicou isso, agora eu tenho uns 10 para vender, né, Gisele? E aí, Momentos Decisivos foi tão marcante para mim, só que antes mesmo de eu começar a ler, algo aconteceu. No dia em que eu mudei para a fase 4, foi aquele culto, um dos únicos cultos que eu peguei o microfone na hora da transição, e eu fiz uma oração de arranca capeta. Vocês lembram? Orei, fiz...
Aí fiz aquela oração. Quando eu cheguei em casa, nesse dia, aconteceu uma coisa muito louca comigo, né? Eu comecei a sentir meu coração queimar. Eu pensei, pronto, vou infartar. Mas não, irmão, não era um infarto, mas era físico. Meu coração queimava. E aí, na hora, eu percebi que Deus queria falar comigo. Então, eu me assentei na cama, né? E fui parar para ouvi-lo. E, geralmente, quando eu percebo que o ambiente do meu quarto muda, eu faço duas coisas. Ou eu não faço nada, fico esperando para que ele me fale aquilo que ele quer falar, ou eu oro em línguas. Porque a oração em línguas me guia ao desconhecido. Vou orando em línguas, orando à vontade de Deus, em línguas, aquilo que eu não sei com a minha mente, mas o meu espírito ora bem. E aí eu chego em algum lugar. Mas nesse dia, minha boca estava cheia de português. E eu comecei a falar aquilo que o meu espírito estava me guiando a falar. Que o meu espírito estava me guiando a orar. E eu comecei a orar no espírito em português. E o Senhor começou a me dar orações sobre situações que eu tinha percebido no próprio culto. E eu comecei a orar pelas pessoas. E o Senhor mesmo foi me dando a oração. E eu fui orando. E junto com essa oração, ela tinha efeitos especiais. Porque eu conseguia ver. É como se eu tivesse uma consciência. É como se eu pudesse ver e mover as coisas no reino do Espírito. Então, por exemplo, eu conseguia mexer nas visões que eu tinha. Então eu via pessoas embrulhadas, como se elas estivessem com rótulos. Como se elas estivessem embrulhadas. E aí o Senhor falou para mim, desembrulha elas. E aí eu desembrulhei. E aquela pessoa florescia, aquela pessoa crescia, mudava a postura. E aí teve uma pessoa que eu vi, o coração dela na minha mão. Falei, meu Deus, o que eu faço? Ele falou, aperta, eu apertei. Aí saiu sujeira. Aí ele falou, devolve, eu devolvi. Eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Tô bruxão, hein? Ô, louco, que diferente, né? E beleza. Foi passando isso, no meio desses acontecimentos, o Espírito começou a me ensinar a respeito de coisas. E ele começou a me falar sobre oração. E me trazer um ensino que para mim foi tão poderoso naquele momento, que, assim, ele trouxe tanta base, tanta verdade, e eu quero transmitir isso para você nos próximos minutos, ok? Ele começou a falar comigo a respeito de orar por todas as coisas. E aí, o que eu entendo? Era da vontade de Deus fazer aquelas coisas com aquelas pessoas? De mover, de mexer? Então por que ele não foi lá e fez, né? Por que ele tinha que me pedir para orar, me inspirar a orar? Parece meio esquisito isso. Por que ele tem que me inspirar a orar por algo que é a vontade dele fazer? É porque é justamente isso que você precisa entender. Deus delegou a terra ao homem. E ele deu a autoridade da terra ao homem. E ele não sai tomando, não. Ele respeita aquilo que ele mesmo delegou. Então ele nos ensina a orar. E quando ele nos ensina a orar, ele pede pra gente fazer o quê? Orar assim, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade na terra como no céu. Como eu, homem, vou dizer para Deus, Deus, pode fazer a tua vontade aqui, ó. É justamente isso. Porque, na verdade, ele dá liberdade para você ter a sua vida da sua maneira ou convidar o reino dele para tomar conta daquilo. Ele te dá a liberdade de você viver a vida do jeito que você quer. Mas o que ele gostaria é que você convidasse o reino dele para se estabelecer naquilo que você tem por autoridade e governo. É você quem vai convidar o reino de Deus para o seu casamento. É você que vai convidar o reino de Deus para o seu ambiente de trabalho. É você que vai convidar o reino de Deus para a criação dos seus filhos. É você que vai convidar o reino de Deus para as coisas que você vai fazer, para a sua saúde, para o seu ministério. É você. E como é que nós fazemos isso? Através da oração. E o Senhor começou a me falar sobre isso e ele falou para mim, olha, o que você vai resolver essa semana? Ora por tudo. O que você vai resolver? E aí eu falei, Deus, a gente precisa colocar
o ferro lá em cima. Dá uma prova para colocar esse ferro. Tenta colocar esse ferro, não coloca esse ferro. E aí ele falou, então ora por isso. Aí eu orei. Aí eu orei até eu perceber que passou aquele peso de oração. E ele falou, o que mais? Eu falei, nós vamos fazer o buffet. Então ora por isso. Aí eu orei pelos detalhes, orei pela viagem, pela ida, pela volta, pelas pessoas que iam. Orei para que a gente tivesse graça, que tudo desse certo, que as compras dessem certo, que a gente fosse os melhores lugares. Orei por tudo, esses detalhes. Aí depois eu lembrei, tem Natal Solidário, vou orar pelo Natal Solidário. Aí orei pelo Natal Solidário, orei por tudo. E aí o Senhor foi me falando, olha, Melk, eu quero que você aprenda a orar, até mesmo pelo que você já sabe como resolver. Porque a oração é uma atitude humilde de dependência. É quando você me reconhece. É quando você reconhece que eu sei mais do que você. Que eu posso cuidar das coisas mais do que você. E ele me explicou o seguinte, Melk, ainda há uma outra vontade governando na Terra. Então, por mais que Jesus tenha nos dado autoridade, ele ainda não tomou autoridade completa, porque isso só vai acontecer no dia da sua vinda. Vocês entendem isso? Então, ele nos deu o poder para pisar serpentes, escorpiões, toda obra do mal. Enquanto isso, o mundo ainda jaz no maligno. Amém? Vocês compreendem isso? Então, os espíritos malignos, eles estão trabalhando ao contrário da vontade de Deus. Você acha que é da vontade de Deus um ambiente cheio de confusão? Não é. Claramente é o reino das trevas ali. Claramente Satanás está agindo. Qual é a nossa função como reino de Deus? Como é a nossa função como filho de Deus? Colocar ordem no barraco. Como? Por meio da oração. Sim, Deus, olha, vem o teu reino aqui. Já feita a tua vontade aqui. Eu libero o teu reino nesse lugar. Eu abro o caminho para o teu reino, a manifestação do teu reino, a liberação do teu reino. Você quer da vontade de Deus, pessoas vivendo miséria, vivendo divórcio? Não é não. Nós, como filhos de Deus, por meio da oração, a gente traz o céu para a terra, a gente manifesta o céu na terra. A gente libera, a gente proíbe e a gente permite. Nós recebemos as chaves do reino. E tudo que nós permitirmos na terra será permitido no céu. E tudo que nós proibirmos na terra será proibido no céu. É isso que a palavra diz. Nós temos as chaves da oração. Nós temos autoridade que o Senhor nos deu por meio da oração. E nós podemos orar por tudo. Irmãos, eu orei proibindo confusão, proibindo queimadura na cozinha. Proibindo tudo, irmãos. Orei por tudo. Gente, ó, quem foi lá servir com nós? Foi o serviço mais leve das nossas vidas. Fala a verdade. Não dá saudade? Eu tava pensando assim, ai Deus, se der certo, ia ser tão legal, que a gente ia estar junto de novo. Mas tudo bem, não deu certo, a gente vai fazer outras coisas. Mas olha, foi tão gostoso. Não foi? Foi muito gostoso. Detalhe, nós fizemos 2 eventos grandes. Para muitas pessoas, 2 dias seguidos. Leve, dando risada, conversando, brincando. Ninguém que eu saiba se feriu, né? Todo mundo inteiro? Glória a Deus. Foi tranquilo, foi gostoso, foi alegre. Por quê? Porque o reino de Deus estava ali. Porque eu convidei o reino de Deus. Vocês conseguem entender isso? Porque eu consagrei aquilo ao Senhor. A palavra diz em Provérbios 3. Para nós reconhecermos o Senhor em todos os nossos caminhos. E Ele endireitará as nossas veredas. O que é reconhecer o Senhor em todos os caminhos? O que isso significa? Às vezes você pensa assim, o que é reconhecer o Senhor em todos os caminhos? Não é uma vibe tipo assim, eu te vejo em tudo. Não, não é essa vibe aqui. Eu sei que Deus pode falar de várias maneiras, nós ouvimos isso mais cedo, mas esse texto em específico não está falando sobre isso. O tema central de Provérbios é o temor do Senhor.
E esse reconhecimento aqui é um reconhecer de que ele pode mais e sabe mais do que você. Isso é temor. Temor é ter claro no seu coração que Deus pode mais e sabe mais do que você. Isso é temor. Eu dei um exemplo mais cedo e eu volto a dar ele agora. Imagine, por exemplo, que você está cozinhando, tá você cozinhando, e aí junto na cozinha tá Mário e Mirella, duas chefes de cozinha. Tá as duas lá na cozinha. E você tá cozinhando sua comida de casa mesmo, do seu dia a dia. Mas você reconhece que elas sabem mais do que você, não é verdade? Fala a verdade. Se você é humilde e sábio, o que você vai fazer? Mari, você usa limão ou vinagre aqui? Ela fala assim, com limão vai ser melhor. Aí você põe limão. Mirella, o que você acha que a gente põe quantos graus no forno? Porque você está sendo humilde de reconhecer. Alguém sabe mais do que eu. Se eu reconheço que essa pessoa sabe mais do que eu vou me comportar diferente. Eu vou me comportar com humildade. E eu vou permitir que essa pessoa me oriente naquilo que eu estou fazendo. É ou não é verdade? Gente, da mesma forma, isso é reconhecer. Isso é reconhecer Deus em todos os seus caminhos. Quem entende mais de vida do que Deus? Jesus deixou claro: eu venci o mundo. Em outras palavras, eu zerei o game. Quem sabe passar pelas circunstâncias melhor do que Jesus? Quem entende mais de vida do que a própria vida? Quem vai poder ter um conselho melhor para você? E aonde você vai encontrar isso? Através da oração. A oração vai nos colocar nesse lugar de dependência. É a oração, e a oração ela é fruto do reconhecimento da presença. Se eu sei que Ele sempre está, a oração nunca acaba. Eu estou o tempo todo conectado a Ele, percebendo a presença dEle, reconhecendo Ele no meu dia a dia, na minha vida prática. E o Senhor começou a me ensinar a respeito dessas coisas, e Ele também me ensinou a perseverar na oração. E eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Lucas 11. Eu já citei vários outros versículos aqui, mas agora eu quero discorrer um pouco esse texto com vocês. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhes disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos qualquer um que nos deve. E não nos conduza em tentação, mas livra-nos do mal. Disse-lhes também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, e disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhe. Com certeza esse amigo sou eu. Chegou algum missionário na minha casa, vindo do aeroporto, e aí eu tô indo lá na sua casa perguntando se tem alguma coisa para comer para oferecer, entendeu? Eu certeza. Se ele respondendo de dentro disser: não me importunes, já está a porta fechada e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para vos dar. Digo-vos que, ainda que se não se levante e der a você por ser seu amigo, se levantará por causa da sua importunação e lhe dará tudo que houver. E eu vos digo a vós: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Porque qualquer que pede recebe, a quem busca acha, a quem bate se abre
E qual pai dentre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àquele que lhe o pedirem. Esse texto é muito lindo porque a gente percebe que a vida de oração de Jesus, ela era tão diferenciada a ponto de fazer com que os discípulos desejassem isso. Eles estavam acostumados com os escribas e fariseus, que tinham orações prontas, rezas na ponta da língua, de toda a Torá. Então eles repetiam aquilo que eles sabiam da Torá e faziam as orações prontas. E de repente eles veem algo na oração de Jesus que eles não viam na oração dos fariseus, que era intimidade. Primeiro, o conceito de Jesus chamar, para vocês entenderem por que era tão caótico. A gente vê isso lá em João 6, 7, 8. Porque é tão caótico para os israelitas ouvirem Jesus chamar Deus de Pai. Porque no entendimento deles é a maior heresia dizer que Deus tem um filho. Eles não têm essa ideia, eles não acreditam nisso. Para eles isso é um problema. Então de repente vem Jesus e diz, Pai nosso. Não é apenas dele, mas agora ele agrega todos os demais e coloca todos na mesma condição de filhos. Os discípulos olham para aquilo e veem como ele orava ao Pai, como ele falava ao Pai, e como ele saía do lugar de oração, cheio de direções. E quando ele saía do lugar de oração, quando ele chegava, ele dizia, já sei para onde nós devemos ir amanhã. E eles iam e milagres aconteciam. Eles falaram, eu preciso disso. Que estilo de vida é esse? Que esse homem se reclusa, ora, e quando sai do lugar de oração, sai cheio de direções, e de repente por onde ele passa, caminhos se abrem. Tempestades são acalmadas, surdos ouvem, mudos falam, paralíticos andam, cegos veem. Que estilo de vida de oração é esse que confere a esse homem tal autoridade? Que tipo de oração é essa que faz com que ele veja o Pai dessa forma? A ponto dele saber que tem uma moeda na boca do peixe para pagar imposto. Eles começaram a associar o estilo de vida de Jesus à vida de oração dele. E na verdade é justamente isso. Porque Jesus aqui, ele estava na condição de 100% homem. Despido completamente da sua glória. E ele estava agindo pelo Espírito Santo. Então era completamente possível. Eles só precisavam aprender a viver uma vida dirigida pelo Espírito Santo também. E aí na hora Jesus vem e ensina a eles a oração que a gente conhece, que é a oração do Pai Nosso. E depois Jesus começa a dar alguns ensinamentos a respeito de oração. E aí aqui entra o lance da intimidade. Porque Jesus ele nos coloca na posição de amigos e nos coloca na posição de filhos. A chave da oração é você ter claro que você tem intimidade com Deus, Pai. E aí ele te encoraja a pedir. Ele te encoraja a pedir. Eu acho muito engraçado, porque brasileiro é muito engraçado. Ou é 8 ou 80. Não consegue ser meio termo. Ou a gente parte para uma teologia da prosperidade, ou a gente vai para um não vim atrás de bênção, não quero nada de Deus. Nada, não dá nada, me faça miserável. Não quero nada, vou virar franciscano. Não peço nada para Deus, eu só venho agradecer a Deus. Não, nós somos filhos. Nós não amamos o Pai pelo que Ele pode dar. Mas nós sabemos que Ele pode. Nós não nos relacionamos com o Pai por causa do que Ele pode nos proporcionar. Mas nós temos plena consciência do que Ele pode. E nós não vamos andar de qualquer jeito. Nós não vamos viver de qualquer maneira, principalmente porque, olha, a oração, isso aqui é muito louco. A oração, ela nos coloca no lugar onde a ansiedade vai embora. Porque na oração, nós aprendemos o princípio do cuidado. Quando você compreende, a gente percebe
todas as vezes a oração sendo associada à ansiedade. Por exemplo, Mateus 6. Vem a oração do Pai Nosso. Vem uma condição para Deus responder as orações. Vocês sabem qual é a condição? Se vocês perdoarem uns aos outros, o vosso Pai que está no céu também perdoará vocês. E aí, o que vocês pedirem vai ser ouvido. Mas, se vocês não perdoarem uns aos outros, o vosso Pai que está no céu também não perdoará vocês. E vocês não vão receber a graça de ter pedidos concedidos. Por quê? Porque você se isolou da graça. Não foi Deus. Você se isolou. Deus continua derramando graça, amor, ele continua sendo quem ele é. Mas quando você escolhe não perdoar, você se isola da graça. É você que diz, não preciso. Não preciso de graça. Aí ele continua. Aí ele começa falando assim, olha, não tenha sobre ti cuidados que os pagãos tenham. Não fica preocupado em ficar falando sobre roupa, sobre comida. Quem pensa nisso é os pagãos. Olha, o Pai que está no céu cuida de você. E ele começa a discorrer. Percebe que está no mesmo assunto da oração? Assim como Filipenses 4, que diz assim, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes apresentei as vossas petições ao Senhor com ações de graça. Isso é antídoto para ansiedade, preocupação. Ora! Está preocupado, ora. Mas isso é o quê? Consciência da presença e do cuidado. Eu sinto que tem pessoas aqui que vão precisar receber um desfibrilador de fé. Uma descarga elétrica de fé hoje. Porque você abriu mão do caminho da oração. Passou a andar pela sua própria força. E porque algumas coisas não aconteceram da forma que você queria, você parou de acreditar que Deus responde. Mas Deus responde. Naquele dia ele falou para mim assim, Melk, eu amo responder orações. E eu quero que as pessoas voltem a ter expectativas das respostas de oração. Eu não me relaciono com Deus em oração para obter respostas. Ele já é a minha resposta. A presença dele já é a minha resposta. Mas sim, eu preciso voltar para esse lugar de orar e saber que ele é poderoso para fazer. Eu e as minhas irmãs, nós vivemos isso em toda a minha infância. E aí quando eu estava pensando sobre isso, eu fiquei pensando, meu Deus, eu preciso que essa geração conheça o Deus que eu conheci. Então eu quero fazer desafios para a gente receber respostas de oração. Eu quero incentivar o povo a orar, a pedir, a buscar, a bater, até que a gente veja acontecer. Marcos 11, 24, diz assim, tende a fé de Deus, que se você falar para esse monte, saia daqui e vá para o mar, ele vai, porque tudo que pedides ao Pai, crendo que recebestes, será seu. Um outro texto, no próprio oração de Jesus, em João 14, ele diz assim, tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, eu o farei. Naquele momento em específico, ele estava falando sobre obras maiores do que é o que ele fez. Manifestação de curas, milagres e sinais. Tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, eu o farei. Porque nós somos a continuidade de Cristo nessa terra. Deus quer, Ele anseia por homens e mulheres que se posicionem em oração, não para fazer a sua própria vontade, mas Ele procura pessoas que vão estar disponíveis para trazer a vontade dEle na terra. Sabe, eu vou dizer para vocês, se Ele precisa de homens e mulheres para orar a vontade dEle, eu quero estar nesse lugar. Porque se ele quer fazer algo na terra e ele precisa de um ser humano para concordar com ele, seja eu, que seja você. E como é que eu vou poder fazer isso? Como é que eu vou entrar nesse lugar? Simplesmente se colocando disponível.
No seu momento de oração, eu te desafio a fazer isso. Senhor, tem alguma coisa que você gostaria que eu orasse hoje? Depois que você fizer a sua oração ali, baseada na oração que Jesus ensinou, você pode falar: Senhor, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade. Quer me revelar a tua vontade? O Senhor quer me falar sobre algo específico que o Senhor quer que eu ore? E aquilo que Ele te trouxer de peso ao seu coração para você orar, ore até esse peso passar. Entre em parceria com Ele, entre em parceria com a vontade dEle, em intercessão, em oração fervorosa. Você vai ver o seu coração se enchendo de causas que você nem imaginava que passariam pela sua mente. Sabe, existem muitas coisas que nós podemos mover no reino do Espírito, e nós estamos tentando mover na força. A situação na sua casa vai mudar quando você pegar a autoridade espiritual que você tem e começar a orar, declarar e liberar. Você vai ver as coisas sendo mudadas. Porque nós temos autoridade, poder para pisar serpentes e escorpiões e toda obra do mal, e nada nos causará dano algum. Você tem autoridade em Deus. O Deus que ressuscita os mortos e traz à existência aquilo que não é como se já fosse. É você quem define o ambiente ao seu redor. Você não é termômetro, você é termostato. É você quem define a temperatura perto de você. Sabe, o Senhor está nos chamando para esse entendimento. Porque nós carregamos o reino. Ao Pai agradou dar-nos o reino. Nós somos o pequeno rebanho dele. O reino de Deus está dentro de nós. E nós liberamos o reino dele. E a oração é a consciência da presença do rei. E onde o rei está, o reino dele está. O reino de Deus não é comida e nem bebida. Mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. E onde o Espírito Santo habita? Em mim. O reino de Deus está em mim. O reino de Deus está em você. Você pode liberar o reino de Deus. E a oração é a chave que libera o reino de Deus. Nós podemos orar para liberar a vontade de Deus. Para liberar a presença de Deus. É da vontade de Deus o seu parente depressivo? Por que você não ora e libera o reino de Deus sobre a vida dele? É da vontade de Deus as circunstâncias travadas, amarradas? Não, levanta e ora e libera. Quando você está consciente da oração e da presença, você consegue entrar no ambiente de descansar no Senhor. Jesus, ele tinha a vida de oração tão em ordem que ele conseguiu dormir na tempestade. E quando ele já acordou com a resposta. Sabe? Tem coisas que eu falei mais cedo. Não é pra você ficar preocupado, não. Não está conseguindo resolver algumas coisas? Vá dormir. A palavra fala que Deus dá solução enquanto a gente está dormindo. Salmo 127, versículo 3. Vai dormir. Não consegui resolver aqui, estou preocupado e tal. Ora e não, neném. Vai, você acordar, ó, você vai ver. Ó, presta atenção, a oração nos leva a um lugar que é controverso para algumas pessoas. Preste atenção, a oração nos leva a um lugar que é controverso para algumas pessoas. Que é o quê? A oração nos leva a um lugar de espera. Mas existe um Deus que a gente só conhece quando a gente espera. A palavra fala que desde a eternidade ainda não se viu e ainda não se ouviu um Deus além do nosso que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Existem facetas de Deus que você só conhece quando você aprende a esperar em oração. Esperar em Deus em oração é não sair resolvendo tudo da sua própria maneira, da sua própria moda, do seu próprio jeito. Sabe, talvez você tenha sido um órfão espiritual ou emocional que aprendeu a se virar o tempo todo. É sempre você que tem que dar um jeito. É sempre você que tem que fazer. Tem batalhas que é Deus que vai guerrear por você. Eu tenho falado tanto disso, talvez eu já tenha falado disso aqui, mas me encanta Davi. Porque Davi, depois que ele aprendeu o temor do Senhor, quando Uzá tocou na arca e ele morreu,
Ele ficou tão sensível à vontade de Deus que ele não passou a dar nenhum passo sem orar. Então veio os filisteus atacar ele, ele foi procurar a vontade do Senhor. Ele disse, Senhor, posso ir? Terei vitória? Aí ele disse, pode ir, manda bala. Eu vou colocar ele nas suas mãos. Aí ele foi, arrepiou, matou todos os filisteus. Voltou dizendo assim, Deus, através de mim, derrotou os filisteus. Coração humilde, grato, sabia quem ele era. Estava o quê? Mente organizada, focado na presença. Aí, um pouquinho depois, veio uma outra batalha. De quem? Dos filisteus. Ele não agiu assim, tá no freguês. Tá no papo. Tá no papo. Quem vence uma, vence duas. Vem. Não. Ele continuou humilde e foi procurar a vontade do Senhor. Senhor, posso ir? Terei vitória? O Senhor falou assim, não vá. Faça diferente. Se esconda atrás das amoreiras. E quando você ouvir sons de pisada sobre as amoreiras e adiante de você, você pode ir, porque eu fui à frente para pelejar por você. Ele entendeu claramente que esperar naquele momento era melhor do que agir, porque Deus ia trabalhar por ele. Essa batalha fez com que Davi fosse famoso naquela redondeza, porque todos reconheceram que o Deus de Israel deu vitória a Davi. Tem coisas que Deus quer te ensinar e é no meio da oração. É pela dependência da presença. Vocês conseguem compreender isso? Faz sentido para vocês? Eu quero ler mais um texto com vocês. Não quero não. Eu já citei todos, né? O que eu ia falar. Já citei Mateus 6, já citei João 14, já falei de Lucas 11, já falei de Marcos 11, eu citei todos sem abrir. Então, tá tudo aí. Tenham essa consciência da oração, da vontade de Deus. Sejam apegados à vontade de Deus esses dias. Sabe? Ele quer comunicar a você. Ele não tem interesse de te esconder a vontade dele. Não, ele quer falar. Só precisa depender. Lembrei uma coisa para falar. Gente, eu tive uma experiência, eu acho que também já falei isso esses dias, mas eu vou falar de novo. Eu fiquei alguns dias isolado em casa e depois que eu saí, eu vi vários lugares que eu declarei e se tornaram alguma coisa útil. Por exemplo, o açougue que estava parado, né? Sempre que eu passava lá, eu declarei. Quem anda comigo no bairro sabe. Acho que Lili já viu, Rani já viu. Eu passando nos lugares, eu falando. Quem anda comigo no bairro sabe. Gui já deve ter visto. Eu passando e eu falando. Em nome de Jesus, declaro um bom uso para esse terreno. Em nome de Jesus, salamo aqui, vai ter alguma coisa boa aqui. E aí eu fui passando e falando. E aí quando eu fui com a Dona Maria lá no restaurante, comemorar a festa da firma, né, Maria? Eu fui saindo pela rua e eu falei assim, meu Deus, gente, olha, o açougue vai ativar. Glória a Deus. Resposta de oração, de declaração. Gente, não é da vontade de Deus terreno vazio, juntando rato, lugar sendo depredado. Eu liberei o quê? O reino de Deus sobre aquele lugar. E olha, você pode fazer a mesma coisa, em parceria com Deus. Às vezes Deus quer fazer algo na terra, está esperando alguém que abra a boca e fale. E declare, libere o decreto. Um pouquinho mais na frente, onde era pague menos. Agora é o McDonald's. Nesse aí eu fiquei em dúvida se foi Deus ou foi o diabo. Mas eu declarei, então acho que foi Deus. Perdão, Mirella, acho que foi Deus. Porque tem algo útil lá. Okay? Quando você abrir seu fast food saudável, a gente também profetiza um. E abre. E aí, um pouquinho mais na frente, um restaurante japonês. Esse eu tenho certeza que foi Deus. Foi Deus, irmãos. Aí na frente do restaurante japonês, eu vi uma lojinha linda. Reobot de Cajuína. Né? Coisa linda.
Aí eu vi que onde era o Pater Dominus ali, alguém comprou, colocaram porta, pintaram, não tá mais aquela coisa abandonada. Tá lindo. Falei, uau! Uau! Quantas respostas de oração. Você pode mover coisas, queridos. Você pode falar e ver aquilo que você fala se mover e acontecer. Vocês estão compreendendo isso? Faz sentido para vocês? E a oração é esse lugar onde, tão apegados a Ele, nós não vamos fazer as coisas do nosso próprio jeito, na nossa própria maneira. Nós vamos depender dele de fato, porque mais importa para nós fazer a vontade dele do que a nossa. Amém? Mas eu sei que ele quer responder orações. Então, o que eu quero incentivar vocês? O que eu estou fazendo? Quais passos eu estou dando? Eu vou ser intencional em gerar testemunhos de respostas de oração aqui na igreja. Amém? Tá vendo aquele negócio ali de isopor? Que era o mural do Natal, depois foi o mural do Ano Novo, vai virar um mural de oração. E nós vamos fazer a parte de orações e a parte de orações respondidas. E eu já tenho uma lista de coisas que eu quero pedir para o Senhor. Né? Coisas aqui para a igreja, coisas que são necessidades, que Deus vai nos dar. Eu encorajo cada departamento a colocar também os seus pedidos ao Senhor. Eu encorajo as crianças, fala para as crianças, a bicicleta. Põe lá a bicicleta. Irmãos, quando eu era criança, pedi bicicleta, recebi bicicleta. Pedi patins, recebi patins. Quem queria saber de Papai Noel lá em casa, a gente conheceu o Papai do Céu. A gente sabia que ele podia fazer, porque a gente não podia. Minha mãe ensinou logo cedo. Falou, eu não tenho dinheiro para comprar, mas vocês vão orar até receber. E pois foi, irmãos. Foi desse jeito. A gente orando e recebendo. É ou não é, Karen? É ou não é, Alice? Orando e recebendo. E Deus dando aquilo que a gente precisava. Não faltando nada. Nada. Deus nos suprindo sobrenaturalmente. Sabe? Quando eu tinha 14 anos de idade, eu queria um notebook. Eu pedi isso pro Senhor, não falei para ninguém. Falei, Deus, eu quero um notebook. Aí um dia a irmã Vidália foi pregar lá na igreja. Era uma profetona desse tamanho, vozeirão. Cadê o menino do Elcio? Cadê? Aí, Deus está mandando lhe dizer que ele está mandando o laptop que você pediu. Pouco tempo depois, meu irmão deu um notebook, levava ele para a escola. Lembra? Uma vez eu saí, os meninos colocaram pornografia no meu notebook para mim. Você acredita? Quando eu cheguei, fiquei tão bravo. Me contaram quem foi, falei um monte. Oi? Um dos perturbados lá. Ah, sim, o Cleito. Busquei aqui na memória. E aí, essa foi a minha infância. Eu vi orações respondidas. Eu vejo até hoje orações respondidas. Eu quero incentivar uma igreja que crê em fé. Sabe o que eu quero, gente? Eu quero igual igreja pentecostal. Eu quero fotinho de gente que não se converteu ainda. Eu quero ali, ó. Até abril nós vamos ver essas pessoas convertidas, que nós vamos colocar no joelho, como diria minha avó Marilita. Vou colocar no joelho. Nós vamos orar e nós vamos ver resposta. Não é mandinga, não. A gente está só escrevendo a visão, deixando claro. Nós vamos orar por isso. Nós vamos orar. Não vou entregar nada ungido para vocês. Vocês não vão levar rosa para casa. Nada disso. A gente vai só visualizar. Sabe o que eu quero? O meu desejo é que fique marcado o dia que a gente estiver movendo de um lugar para outro e as pessoas poderem ver. Uau, ele fez de novo. Igual aquele áudio lá do futebol. Ele fez de novo.
Sim, porque testemunhar é fazer acontecer mais uma vez. Todas as vezes que nós testemunhamos, nós estamos abrindo uma janela para que aconteça de novo. Porque a fé se move nos corações e Deus faz mais uma vez. Por isso que eu gosto de ler sobre os avivamentos. Toda vez que eu leio os relatos dos avivamentos, abre um espaço no meu coração para Ele fazer mais uma vez. E eu sei que nós vamos ver respostas de oração. Amém? Eu quero incentivar você a buscar no Senhor. E nós vamos montar um mural. E eu acho que só eu vou encher esse mural aí. Pode trazer, nós vamos orar. Faça uma lista, se não tiver foto, faça uma lista de pessoas para salvação. Nós vamos deixar uma arinha ali para salvação. Põe lá, nós vamos orar por salvação. Nós vamos ver essas pessoas sendo salvas. Eu coloquei um objetivo no meu coração. Eu quero 30 casais restaurados até o final do ano. Casais de fora, que não era da igreja. 30 casais restaurados. Tenho orado por isso. Eu quero fazer pelo menos um batismo, até o final do ano. Um batismo. Eu quero ver pelo menos 100 pessoas sendo batizadas. Eu quero ver algo acontecendo nesse bairro. E eu tenho orado até romper. E aí eu termino, pode ficar de pé, falando sobre isso. Quem entende sobre oração, entende a importância de orar até romper. Não é orar uma vez e esquecer, não. Quando você orou, você engravidou, amigo. Tu tá gerando. Não aborte isso. Fique consciente do que está aí. Está aí. Você orou, agora gera. Ainda não aconteceu, mas o que você faz? Faz o que a palavra diz. Perseverai na oração, velando nela com ações de graça. Persevera, vela. Porque Ele está velando para cumprir a palavra dele. O que você faz? Vela daqui também. Senhor. Principalmente se foram promessas, irmãos. Se é promessa aí que você pode velar com o Senhor. Senhor, o Senhor disse que faria. Eu creio que o Senhor fará. Eu te agradeço. O Senhor disse que faria. Eu acredito. Eu creio. A tua palavra diz que é assim. Então eu creio. Eu me apego a isso. Eu me movo nisso. Eu velo junto com o Senhor. Ele quer isso. Um dia ele chamou os discípulos para orar, os discípulos ficaram dormindo, ele chegou e falou para eles assim, vocês não podem por 1 hora velar comigo? A maior promessa estava prestes a acontecer, a promessa da redenção de toda a humanidade, e eles não podiam por 1 hora velar com ele. Deus continua procurando alguém. Poderia velar comigo pelo menos 1 hora? Vocês poderiam parar para prestar atenção na minha vontade sobre a terra, pelo menos um pouquinho? Vocês poderiam parar um pouquinho os afazeres de vocês e entender o que está no meu coração para fazer na terra? Eu sei que existem 2 tipos de pessoas aqui. As pessoas que aprenderam hoje sobre oração e vão levar para elas uma vida de oração. Isso vai ser uma bênção na sua vida. Mas existem pessoas aqui que, enquanto eu falava, principalmente sobre Deus precisar de alguém para fazer a vontade dele na terra através de oração, seu coração queimou de uma maneira diferente. Você percebeu um chamado diferente. E essas pessoas que se sentiram atraídas por isso, eu vou dizer para você, você é um intercessor, você é uma intercessora. Deus está te chamando para tarefas de oração. Ele não quer apenas que você ore o teu arroz com feijão. Ele quer começar a dar a você tarefas de oração. E de repente você vai se pegar orando por coisas. E depois você vai ver a solução nos jornais. De repente você vai se pegar liberando decretos. E você vai ver a situação mudando. De repente você vai perceber que Deus não está contando com você apenas para orar por pequenas coisas, mas você vai orar por presidentes, por países, você vai orar por situações econômicas, você vai se envolver na história de Deus, porque o intercessor faz a história. Homens e mulheres de oração fizeram a história durante todos os últimos séculos. E Deus está à procura de homens e mulheres de oração que vão fazer a história nesse tempo. Pai, no nome de Jesus, ativa sobre nós essa realidade ao que nós oramos. Declaramos ativa intercessores nesse lugar. Ativa homens e mulheres de oração.
Uma igreja que ama a oração. Chegamos na porta pra fechar. Em secreto, sou alvo do teu olhar. E ali não preciso ter pressa, só eu e você a conversar. E é nesse lugar de oração que eu encontro tudo aquilo que eu preciso. Um amigo pra me ouvir. Passem os dias, passem os meses, passem os anos, estarei perseverando em oração e em conhecer e obedecer esse amigo. E até que a porta abra, eu bato, 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 até encontrar com ele. Eu busco, 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 e tudo que ele fala, eu ouço e obedeço. E na intimidade, com ele eu vivo, vivo, até que a porta abra. Eu bato, 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 até encontrar com ele. Eu busco, 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 e tudo que ele fala, eu ouço e obedeço. E na intimidade, com ele eu vivo, vivo. É nesse lugar de oração que eu encontro tudo aquilo que eu preciso. Um amigo pra me ouvir. Passem os dias, passem os meses, passem os anos, estarei perseverando em oração e em conhecer e obedecer esse amigo. Será que tem alguém aqui para bater na porta? Vamos juntos! Enquanto a porta eu abre, eu bato, 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 até encontrar com ele. Eu busco, 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 e tudo que ele fala, eu ouço e obedeço. E é na intimidade que com ele eu vivo, até que a porta abra. Eu bato, 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 até encontrar com ele. Eu busco, 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 e tudo que ele fala, eu ouço e obedeço. É na intimidade que com ele eu vivo. O Senhor está nos chamando nesses dias para esse lugar de depender, de orar até que aconteça, de perseverar na oração. Batei e abri-se-vos-á, buscai e encontrarei, pedi e dá-se-vos-á. Você tem segurança de poder importunar o seu amigo, porque você sabe a intimidade que você tem. Você pode pedir para o seu pai, e você sabe que você pode velar em oração. Eu declaro em nome de Jesus um tempo aberto de orações respondidas sobre essa casa. Um tempo de coisas que você podia resolver sozinho, mas você decide orar e você vê Deus fazendo por você.
Você podia fazer no automático, mas você decide consagrar o Senhor e você vai ver Deus movendo. Orações impossíveis. Não é tempo de dúvida, não é tempo de questionamento, é tempo de confiar como uma criança. É tempo de voltar a orar por coisas que você deixou de orar, por áreas da sua vida que você desacreditou. É tempo de voltar a consagrar coisas que você deixou de lado, por medo de sofrer, por medo de se frustrar de novo. É tempo de perseverar em oração. Ore até que aconteça, ore até que rompa. Nós vamos ver respostas de oração. Obrigado, Senhor, por nos guiar nesse caminho. Até encontrar com Ele, eu busco, e tudo que Ele fala, eu ouço e obedeço. É na intimidade que com Ele eu vivo, até que a porta bata. Eu bato, até encontrar com Ele. Eu busco, e tudo que Ele fala, eu ouço e obedeço. É na intimidade que com Ele eu vivo. Amém, queridos. Muito feliz por essa noite. Deus é bom. Se eu te levo em paz e segurança da sua casa, você vive uma semana diferente, em uma conexão constante, que você se apegue a Ele, que você seja colado por Ele, conectado à videira, permanecendo nele. E a palavra diz: se vós permanecerdes, foi o tema da adoração, em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo, e o Pai fará. Deus matou ídolos no seu coração, porque Ele queria responder às suas orações, e para isso esses ídolos tinham que morrer. Agora você sabe fazer orações certas. Pode voltar a pedir. Pode voltar a pedir. Deus está te habilitando. E Ele vai fazer, Ele vai responder. O que começa no Espírito, Júlia, precisa ir no Espírito até o final. Não dá para a gente começar crendo em fé e no meio do caminho achar que as coisas vão acontecer na força do nosso braço. Não, é a oração. É a oração que move. É a oração até o final. Vai romper em nome de Jesus. Amém? Queridos, tem pães ali, se você quiser nos abençoar. Leva um pão para casa, tem alguns integrais também. E pães caseiros, ok? Deus abençoe vocês. Para quem estará na escola amanhã, até amanhã. Para quem não, até a semana. Deus abençoe vocês. Grande beijo.